Celso Magliani é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em Ciências Jurídicas pela PUC Rio Grande do Sul. É pós-graduado em Gestão Fazendária pela PUC do Rio Grande do Sul. Na Secretaria da Fazenda, ele já foi chefe da Divisão de Gestão de Sistemas e de Auditoria. Ele atua no movimento sindical desde 2001. Já teve 2 mandatos como presidente do Sindifisco do Rio Grande do Sul. Atualmente é vice-presidente. Ainda sou presidente. Ainda é presidente. Até 30 de junho. Até 30 de junho ele ainda é presidente, com toda a sua expertise, carisma e inteligência. Conseguiu uma chapa única lá, está ainda a partir de 30 de junho como vice-presidente. Aprendo muito com esse homem, que eu tenho um carinho imenso, uma máquina, um homem que trabalha assim 24 horas por dia. Se tivesse mais 5 horas, ele trabalharia também. E eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com as palavras dele. Agradeço por ter aceitado o nosso convite e com a palavra, doutor Celso Magliani. Obrigado, Gabriela. Bom dia a todos, que vocês não almoçaram ainda. Na realidade, o que eu estou trazendo aqui, eu queria saudar todos vocês em nome do nosso colega diretor Glauco, que está presente na plateia, e tem bastante experiência nesse debate do limite remuneratório. Tá? Então, não estou falando em teto, estou falando em limite remuneratório, é limite remuneratório. E olha, na realidade eu venho trazer um case mais recente, mas eu vivo as turras com esse limite aí desde 2003, né? Por que não dizer 5 de julho de 2005, lá na porta do Senado, quando nós estávamos fazendo o remendo final na emenda 47? Lembram a emenda 47, aquela que remendou a 41, e que elas se atrapalharam? E, por fim, lá pelos idos de 2007 a 2010, o tal do limite remuneratório começou a ser aplicado. E veio a guilhotina, cortando os vencimentos daqueles que construíram um patrimônio funcional e uma vida de relação com o serviço público. Isso é uma realidade, né? O servidor público não roubou, nem inventou furtivamente a remuneração dele. Foi a representação da sociedade que, através das casas legislativas, estabeleceu essa remuneração. Bem, no meio disso surgiram distorções. Há razoabilidade em mecanismos de controle? Claro que há. Mas nós não podemos usar esses mecanismos de controle para literalmente vilipendiar a recompensa dos trabalhadores do serviço público, especificamente os mais qualificados de carreira de Estado, e, lamentavelmente, o que tem acontecido no Brasil ultimamente é isso. O servidor público é a bola da vez e o coitadismo está vencendo tudo. Olha só, os outros servidores ali ganhando R$ 2.600 e esses auditores fiscais ganhando mais de R$ 20.000, né? E isso dá um belo de um púlpito, né, nas assembleias legislativas, dá um discurso enorme. Eu luto pelos fracos e oprimidos. Como é que vai subir o teto desses altos salários? Eu também apoio 19 bilhões de desonerações fiscais, mas isso ninguém precisa ficar sabendo, né? Eu tenho que ir lá para o púlpito da Assembleia falar contra o salário dos servidores. E aí esse negócio vai se materializando. E essa relação que foi muito bem colocada pelo Charles e pelo Toninho aqui, entre o Poder Judiciário, com todo respeito a vossas excelências, né, e o Poder Executivo, enfim, essas relações entre poderes, elas vão proliferando afabilidades. Posso dizer assim? Acho que assim vocês me compreendem. E nessa proliferação de comunicação e qualificação da sensibilização de quem vai apreciar cada caso, vai sobrar para nós. Sobrou. Em muitos casos, sobrou. E eu trouxe um pedacinho desse tema. Nós temos aqui o Dr. Marlon, quero saudar o Dr. Marlon, que é o assessor jurídico do Sindifisco RS. Como nós somos um pouquinho chatos, o Dr. Marlon, com sua equipe lá, tem que operar milagres, né? E nós botamos uma pastinha, vamos para o telefone com o governante, vamos com o desembargador, vamos para o pleno, vamos para tudo que é lugar, porque é assim que está funcionando hoje, né? O governante também faz isso, então a gente tem que fazer isso.
E aí um pedacinho desse iceberg está aqui, ó. É a questão do teto remuneratório, reajustamento automático para subsídios dos magistrados. Daí tem um mapinha ali, né, que uma magistrada me deu de presente, esse é o mapa da automaticidade. Verde quer dizer o seguinte, por alguma razão ali, se reajustam os vencimentos da magistratura de forma automática após a majoração dos vencimentos dos ministros do Supremo, seja por aprovação de legislação local, seja por consagração de decisão dos tribunais locais. Então, subiu o vencimento do ministro do STF, sobe o vencimento da magistratura local. Por que isso para nós é importante? Porque, predominantemente no Brasil, o limite remuneratório é estabelecido com base nos vencimentos da magistratura. Tem alguns casos de exceção onde o governador tem até constitucionalmente seu subsídio vinculado ao subsídio do ministro do STF. Nesse caso, hoje, R$ 39.200, o subsídio do ministro majora do governador, obviamente que ele, como chefe do Executivo, gera o teto para todos os servidores. Parece que tem 2 casos só que são fácil assim, né? Outros depende de lei local ainda para ajustar e algumas coisas assim. Então o Rio Grande do Sul está no branquinho ali, por isso que eu trouxe o case para vocês, porque quando foi feito esse mapa, nós estávamos no branquinho. E eu espero que agora, lá pelos idos de 2023, quando acertarem o novo reajuste, a jurisprudência se consolide localmente e a gente caia no verdinho, né? Enfim, esta questão, SP está verdinho ali, tu sabe por quê, né? Porque pega todos os poderes, mas vocês não têm o teto. Então, a automaticidade não... Quer dizer, eu entendo que hoje atinge, tá? Então, assim, vou ser muito claro, o que está acontecendo, na minha opinião, neste caso aqui, é, digamos assim, uma compreensão exacerbada das ações do Executivo. Gostou do termo, Glauco? Uma compreensão exacerbada. Não sei de onde que a questão do gasto vai nortear a iniciativa de PEC. Eu estava lendo ali, eu já procurei isso aí de bolão, tu sabe disso, né? Mas, bem, retomando o assunto aqui, né? O que acontece, pessoal? O que está acontecendo nos legislativos hoje? Legislativo é um local de discursos fáceis, maravilhosos. Vocês sabem que as pessoas que estão no Legislativo hoje chegam predominantemente pela vontade popular. Não é verdade. Vocês sabem que os legislativos hoje são compostos por quem tem um bom financiamento de campanha e, com esse financiamento, conseguiu formar uma boa base. Quem decide em fine o que eles dizem é quem apoia essa campanha. Esse apoia, eu vou deixar assim, faz de conta que é o popular que está apoiando, mas nós todos sabemos, e se alguém achar que tem um caso diferente, me diga, que, obviamente, a sustentação para isso é econômica, né? E, obviamente, então, quem está nas casas legislativas hoje consegue justificar, num discurso popular, uma posição contrária à valorização das carreiras de Estado, para agradar não necessariamente o popular, e sim aqueles que lhes propiciaram verdadeiramente uma campanha. Isso é crime? Não, não é crime. Isso é o nosso mundo real, né? Então, o que está acontecendo hoje? Nas casas legislativas, eu só ouço assim, tem um deputado lá no Rio Grande do Sul, que um dia pegou um maço de notas de R$50, aqui, ó, para os auditores é isso aqui, para os professores uma notinha de 50 pila. Nem isso aqui dá, nós não podemos concordar com isso. E aí foi embora, né? Bom, o que quer dizer isso? Que sempre que você for submeter a Casa Legislativa Estadual, e nós fizemos isso em 3 ocasiões e deu certo, depois a gente percebeu que não ia dar mais certo. Quando eu digo nós, os servidores em conjunto com a magistratura, levando a proposta de aumento, de reajustamento, a inserção da correção monetária do período, né, no subsídio da magistratura, e por 3 vezes deu certo. Depois eles mesmos chegaram à conclusão que não ia mais dar certo. Então, agora, no final de 2018, nós tivemos, junto com o presidente da Assembleia Legislativa, né, um deputado estadual que tem, enfim,
um bom posicionamento em relação a todo o contexto social, inclusive, em especial, em relação aos servidores. A origem dele não é exatamente de igreja, mas é religiosa. Então, ele não tinha esses comprometimentos externos, né? A gente teve, junto com o presidente, até a última hora, para levar o projeto da automaticidade para votar. O projeto da automaticidade é de interesse de todos os servidores, tendo em vista que, uma vez majorados, corrigidos monetariamente os vencimentos da magistratura, os demais vencimentos teriam, então, liberado o corte até aquele novo limite. Mas, na última hora, chegou à conclusão que, na mesa de líderes, não passaria o projeto só se tivesse a contagem certa para ser rejeitado. Obviamente que, se rejeitado, ele estaria provocando um efeito contrário no objetivo que era necessário atingir. Porque correção monetária de vencimento defasado já por 4 anos não é nenhum favor, pessoal, e nenhum crime, né? Correção monetária desse vencimento é uma condição mínima de sustentabilidade dos servidores. Então, daí, visto que isto não seria possível, nós começamos a fazer diversas ilações. O que aconteceria, né? O que vai acontecer? Será que o judiciário vai apelar para a automaticidade? Então, é assim, aqui eu estou dizendo ali que os estados que têm seu limite remuneratório vinculado ao subsídio têm se revelado uma tendência de grande resistência legislativa para essa majoração, né? A atualização monetária desses limites remuneratórios acaba gerando um palanque político, né? Ali, deixa eu ver se esse negócio aqui está funcionando. Bom, não consegui achar o laser point. Acaba gerando um belo de um palanque político, né? E, na realidade, ela acaba dificultando a atualização monetária do limite de corte dos vencimentos dos demais servidores, né? E, se depender da votação de lei ordinária para conceder essa atualização ao subsídio a cada 4 anos, os discursos vão se multiplicando e isso não vai se realizar. Como resolver, né? Como resolver essa questão que acaba se materializando na vida de cada um de nós aqui, né? Essa é a questão. Então, a saída que o judiciário achou foi através do CNJ, com essa petição da AMB que vocês estão vendo aí, né, em relação à resolução número 13. Né, e, por fim, a resolução número 13, em vermelho ali, que, alterado por lei federal, o valor do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, os tribunais de justiça adotarão imediatamente, a contar de sua vigência, para a magistratura da União, como referência para o fim de pagamento de subsídios, também a magistratura estadual. É isso, né? Então, nós temos lá uma resolução do CNJ, que foi efetivamente referendada por todo o Conselho do CNJ, não é, doutor Marlon? E que, obviamente, uma vez deferido o pedido liminar da AMB, a fim de assegurar essa antecipação dos efeitos da norma do parágrafo único mencionado, determinando, desde já, aos tribunais de justiça dos estados a sua observância para fins de reajustamento automático. Bom, o fato é que tu tem uma decisão que teve uma provocação inicial administrativa, mas que foi referendada por todo o Conselho do CNJ, por óbvio, ela tem, sim, o condão de propiciar o efeito de norma legal. Bom, aí, entre esta tese, que é uma tese amplamente fundamentada, a gente tinha ouvido, enfim, diversas teses do palestrante que nos antecedeu, entre essa tese e a realidade tem uma divergência, né? Então, a tentativa de respaldar em lei local do RS o procedimento de reajustamento de subsídios da magistratura, que lhes revelei ainda há pouco, foi o projeto de lei número 21, lá de 2016, que arquivava e desarquivava. Aí chegou agora em 2018, desarquivado o projeto, nós percebemos a inviabilidade política do projeto. Ele não ia ser aprovado. Logo, pela postura política dos parlamentares, nós chegamos à conclusão que isso ia se repetir nos próximos 12 anos. Né? Então, a situação seria delicada. Nós estávamos saindo das raias da coerência, né? Quando tu procura achatar o vencimento de um grupo relevante de servidores
por palanque, bom, aí tu faz isso 10, 20 anos e sempre vai ter alguém discursando e abrindo mão do vencimento, quando o vencimento do político é uma opção política, né? O vencimento do governador é uma opção política, o vencimento do servidor é uma opção profissional. Tá? Então, essas coisas não podem se misturar. Aí eu botei lá embaixo, olha só, no azul, não houve acolhimento dos líderes para a votação. Isso para nós ficou bem claro. Colocou e simplesmente instituiu a majoração do vencimento na forma determinada pelo CNJ. Tá? E ali ele criou, por exemplo, a correção que colocou o subsídio do desembargador em 35.462 com 22. Pessoal, medida sanatória do judiciário, por favor, 4 anos, atualização monetária do subsídio, nenhum absurdo. Até aí tudo normal. E ele fez. E aí agora começa a entrar a questão do limite remuneratório dos demais trabalhadores do serviço público, para ser mais claro, dos mortais que somos nós. Tá? Pois bem, tem mais 10 minutos? Ótimo, obrigado. Então, nós temos lá na Constituição Federal, vi o nosso palestrante que antecede, o artigo 37, no inciso 11, ele especifica a questão do limite remuneratório, né? E eu sempre digo, o direito é maravilhoso, porque o direito tem um texto regulador, e esse texto regulador, eu assisti o nosso palestrante anterior fazendo leituras do texto, ele fez a leitura do texto de uma forma muito próxima do que nós consideramos coerente. E daquele inciso 11 ali, nós podemos fazer algumas centenas de leituras, e tem centenas de leituras do inciso 11. Mas nós entendemos, acredito que, pelo que eu avaliei ali, 17 estados entendem hoje, 18 estados entendem hoje, que a leitura mais adequada é migrar para o parágrafo 12, que foi inserido lá pela emenda 47, em 5 de julho de 2005. E esse parágrafo 12, então, chegou depois, mas não foi à toa, nós estávamos segurando a redaçãozinha dele na mão na porta do Senado. Foi parceiro para a inserção desse parágrafo 12 o senador Paim, tá? A gente tem que ter isso aí bem claro. E o parágrafo 12 diz que, para fins do disposto no inciso 11, mediante emenda às respectivas constituições de lei orgânica, que eu entendo, a emenda ela é uma iniciativa tanto do Executivo quanto do Legislativo, na forma definida na própria Constituição, portanto, sem maiores limitações, né? Como limite único. E aqui a gente tem que ter bem claro, porque tem alguns estados que conseguiram segregar esse limite, né? E são leituras. Mas, digo assim, é limite único, é como teto único da unidade estadual, o subsídio do desembargador do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90,25. Não se aplicando o disposto nesse parágrafo ao subsídio dos deputados e tal. Bom, essa é a base constitucional para isso. Então, esses 18 estados que têm o subsídio de desembargador como limite, e me parece que tem mais 3 que têm o subsídio de ministro, que é vencimento do governador, como limite, porque é estabelecido constitucionalmente. Se é estabelecido constitucionalmente, ok, há alguma segurança nisso, se bem que por iniciativa do Executivo isso pode ser alterado. Tá? Isso sempre nos preocupa. E essa questão dos 90,25, depois, se eu tiver 5 minutos, eu vou falar para vocês uma tal de ADI 3458, que teve uma concessão liminar em 2007, e no voto, aqueles 90,25 foram suprimidos. Mas até hoje não foi julgado mérito, porque se tem uma decisão liminar e não tem uma decisão de mérito, as legislações locais continuam sendo feitas com 90,25 e os mortais continuam com o teto de 90,25, muito embora já hajam 12 anos de uma decisão liminar sobre esse assunto. Retomando, então, lá na Constituição do Rio Grande do Sul tem um texto que a gente colocou em 2 parcelas. Uma vez em 2013, em 16 de dezembro de 2013, lembro bem, por emenda do então deputado, ex-governador Jair Soares,
onde nós dizíamos que o teto no Rio Grande do Sul era equivalente ao teto de desembargador, porque a gente já conhecia o projeto de texto que ia entrar ali. Pois bem, daí a emenda foi promulgada em 31 de 12 de 2013. Aí começou a surgir uma discussão no Rio Grande do Sul, que, tendo sido a emenda 41 promulgada em 31 de 12 de 2003, não haveria o acolhimento da emenda constitucional que nós promulgamos em 16 de 12 de 2003. Aquela discussão durou 10 anos, até que um deputado fez uma PEC para colocar definitivamente como teto dos servidores o subsídio do governador. Bem, aí enquanto, enfim, essa construção foi feita, nós fizemos toda uma construção para fazer um substitutivo dessa PEC, né? E aí, na hora da votação, quando o deputado levou para plenário, surgiu o substitutivo. E aí nós aprovamos de novo um substitutivo com aquele texto ali um pouquinho melhorado do original. Para fins do disposto no artigo 37, parágrafo 12 da Constituição Federal, fica fixado como limite único no âmbito de qualquer dos poderes do Ministério Público e Tribunal de Contas o subsídio mensal, em espécie, dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Então, o que quer dizer? O limite remuneratório lá é o que os desembargadores recebem. Não é o subsídio mensal aprovado em lei, não é o subsídio mensal, é o subsídio que eles recebem, né? O subsídio que eles recebem. Então, foi esse o texto que a gente aprovou. Mas, nesse mesmo contexto, e o Marlon deve estar me olhando lá, porque tem uma coisinha que diz aqui, a remuneração dos servidores, e tal, subsídio de membros de qualquer dos poderes, e procuradores, defensores públicos, detentores de mandato e tal, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Bom, com isso que está na nossa Constituição, né, o nosso governador entendeu que o fato do presidente do Tribunal de Justiça ter feito uma resolução adequando os vencimentos dos desembargadores, os subsídios dos desembargadores à decisão do CNJ, feria este trecho da nossa Carta Constitucional do parágrafo 1º. Ele entendeu que tinha que ter lei, tá? E entendeu a decisão do CNJ desprovida de poderes legislativos, né? De efeito legislativo. E aí o governador, enfim, ele entrou no STF com uma DPF pedindo para cancelar a correção do subsídio dos magistrados. E, ao fazer isso, os magistrados corrigiram o seu subsídio, passaram a perceber o subsídio corrigido, a folha deles rodou assim, e a nossa ficou sem correção. Então, ficou uma coisa interessante, porque ficou o subsídio dos desembargadores com o vencimento de 35.462 com 22, a nossa Constituição dizendo de forma inequívoca que o limite de corte dos nossos vencimentos era o subsídio dos desembargadores, e o processamento de folha cortando em 30.471 com 11, que era o limite anterior dos desembargadores, entendeu? Então, ficou uma coisa muito esquisita, tá? Nós, enfim, depois de diversas conversas, chegamos à conclusão que teríamos que entrar em juízo, entramos com mandado de segurança coletivo, né, buscando que fosse efetivamente atendido a nossa Constituição, porque, ou seja, o governador não tinha nenhum respaldo jurídico porque ele estava fazendo, uma vez que o dispositivo constitucional é inequívoco, né? Não importa a razão pela qual seja alterado o subsídio dos magistrados. Uma vez alterado, a Constituição é clara, ela conecta com o subsídio em espécie. E parece que nós não fomos os únicos, por isso que eu trouxe o case daí. Outros estados sofreram ou ainda estão sofrendo esta questão, né? Aí nós entramos com o mandado de segurança coletivo. Para vocês terem uma ideia, eu botei ali uma listinha, ó, que vai dando a dimensão da influência do subsídio de desembargador, que é 30.471 com 11, porque é o subsídio até dezembro de 2018. Tá? Então, esse é o tamanho do problema caso a automaticidade não seja respeitada. Os que vocês estão vendo ali de 33.760, tá? São os casos que eu falei, que envolve o 33.763, tá?
que envolve o governador percebendo o subsídio do ministro e que, obviamente, o majorado do subsídio do ministro, se esse dispositivo é tão claro quanto o que lhes mostrei na Constituição do Rio Grande do Sul, que nós tivemos a honra de ajudar a escrever, né, eu entendo que não existe nenhuma razão para não fazer isso. E, pasmem, o mandado de segurança coletivo entrou, nós pesquisamos, conversamos, o Dr. Marlon se esmerou na petição dele, e 3 dias antes do julgamento eu avisei ele que não ia ter provimento a nosso pedido liminar. Não errei, né, Marlon? Tá? Não teve. Tá? E a gente vê que esse é um processo bem amplo, bem debatido, né? E as razões de decidir, então, é por isso que a gente tem que pensar, olha, eu estou com essa situação, estou em juízo, como é que isso vai funcionar? As razões de decidir o desembargador foram simples. Ele não apreciou do ponto de vista do perigo da demora, né? Ele não apreciou do ponto de vista da fumaça de bom direito, não apreciou e não se manifestou com relação à fumaça de bom direito. Se manifestou com relação ao perigo da demora. No entender dele, não havia perigo da demora. Afinal, os precatórios no Rio Grande do Sul, eventualmente, só são pagos com 20 anos de defasagem. Então, se tu deixa de pagar uma remuneração na data correta, dizia ele que não havia perigo da demora. Bem, esse negócio eu não preciso dizer para vocês que, obviamente, ele teve repercussões políticas na base. Tem bastante dirigentes sindicais aqui, né? Todo mundo tem ideia perfeita do que representa isso na manhã seguinte, nas redes sociais do sindicato e na vida das pessoas e na vida dos dirigentes, né? Isto é um desastre, né? Eu diria que um desastre é elogio. Então, é uma pressão minuto a minuto, né? E nós, enfim, saímos trabalhando, buscando soluções e conversando com todos os segmentos do governo e com todos os segmentos possíveis também do judiciário. Bem ou mal, o Ministério Público entendeu diferente do desembargador, por uma série de razões, né? E, no seu parecer, ele colocou um parecer muito semelhante às nossas argumentações da petição que se fez, né? Entendendo que deveria se encaminhar pela concessão. E esse foi o encaminhamento e as diversas discussões dentro do governo e dentro do judiciário, até que um dia, por um pedido insistente da nossa assessoria jurídica, nós também acabamos, de uma forma muito negociada, né, doutor Mano, obtendo a reconsideração da liminar, né, e podendo, então, ver atendido o direito, eu não vou dizer nem o nosso pedido, restabelecido o direito dos servidores do Poder Executivo ao limite remuneratório constitucionalmente estabelecido. E, mês e pouco depois, 40 dias depois, vimos julgado o mérito pelo Pleno do nosso Tribunal de Justiça, favorável ao nosso pleito e argumentação da nossa assessoria jurídica, por 18 votos a favor, o nosso pleno lá tem 25, tá? 18 votos a favor e 7 contra. Mas, estranhamente, a gente tem que refletir por algumas coisas. O primeiro julgamento que eles fizeram dessa questão, porque aí houveram ações distribuídas isoladamente, individuais, tá? O primeiro julgamento era 4 contra e 21 a favor. 5 contra e 20 a favor. Quando chegou no nosso, já foi 7 contra e 18 a favor. Convido-vos a refletir se demorasse mais 6 meses esse julgamento, quantos seriam contra. Por quê? Por trás disso, tem uma coisa ali, a gente escreveu, destarte, a resolução tal, o parâmetro remuneratório, né? Não tem que se falar em princípio de legalidade, e que, em tese, a decisão do CNJ tem a mesma força normativa da lei, porventura, editada na Assembleia Legislativa. Ok, isto é o que está no conteúdo da concessão e também está no conteúdo do que escreveu o Ministério Público, que ficou muito parecido, né? O parecer do Ministério Público é muito parecido com a decisão.
E nesse caso, o magistrado deferiu, né, o nosso pedido liminar, tendo a decisão, enfim, sido corroborada pelo Pleno com 18 votos a 7. E aí eu fico perguntando assim, quais eram os argumentos daqueles 7 que votaram contra, vocês já pensaram? Vocês leram o texto da Constituição quando eu voltei, ele é inequívoco. Então, a gente teve muito cuidado ao escrever aquilo ali, foi escrito dentro do Sindifisco, aquele texto. Na época, a emenda que nós fizemos, o substitutivo, foi feito com o apoio de um deputado do PMDB, que hoje é deputado federal no exercício do mandato, ele foi o pai da emenda. Esse texto nós fizemos debatendo com todas as carreiras dentro do sindicato. Então, não tinha saída, e os argumentos dos que votaram contra, e só 2 deles arriscaram defender, assim, o voto, deixavam muito claro que eles estavam se protegendo do efeito cascata. Vocês conhecem o efeito cascata. E por que eu resolvi falar isso? Porque existe uma questão política por trás disso. Hoje, os magistrados se sentem, e obviamente com alguma razão, agrilhonados, presos por grilhões nas demais carreiras de Estado. Na medida que eles alteram o subsídio deles, as demais carreiras de Estado todas acabam tendo destravado o corte dos seus vencimentos, né? E a justificativa que eles levaram assim, eram das mais absurdas. Na realidade, a gente compreendeu claramente que aqueles que estavam votando contra e crescendo em número, estavam se protegendo para um futuro do efeito cascata. Ou seja, na medida que eles não carregassem no teto dele os demais servidores, eles teriam maior liberdade. Um dos desembargadores, que eu não vou declinar o nome, disse, não, quem pode dar aumento do subsídio deles é o governador, não é nós, não podemos dar aumento. Aí um dos advogados estava na tribuna e disse assim, não, mas, presidente, pela ordem, aqui não está se falando em aumento de subsídio, está se falando em adotar o parâmetro adequado para corte quando couber. Então, possivelmente 98% dos servidores do Executivo não vai ser atingido com isso. Por isso, acho que 99,8% não vai ser atingido. Porque nós não estamos falando em aumento de subsídio, nós estamos falando em perseguir o parâmetro constitucional. Ah, não, mas vai alterar o vencimento lá do individual em R$600, nós estamos aumentando ele, e eu não concordo que o Judiciário faça isso. Resumo, foi um absurdo o que ele disse, e eu digo assim, ainda bem que eu não vou à tribuna, né, porque senão eu dizer, não, além de ser um absurdo, é uma besteira, né? E na realidade, entre o que é jurídico e a compreensão jurídica e a capacidade de condensar e explicar o inexplicável, as distâncias hoje não estão muito longas, tá? Porque esse desembargador subiu e fez um discurso para tentar explicar o inexplicável e implantar uma visão jurídica deles. O que quero dizer a vocês é que a questão da automaticidade ela vai acabar se tornando imperiosa já para o próximo reajuste diante do cenário estabelecido no Brasil. As casas legislativas se pegam esse tema, querem usar para fazer fama entre os mais populares e, com certeza, aos apoiadores dar o recado que estão tornando a máquina pública mais barata para que, enfim, outros benefícios possam ser distribuídos. Eu não vejo muita chance de manter a atualização monetária desses vencimentos e desse limite de corte sem que se fixe o conceito de automaticidade. E, obviamente, é uma questão mínima de justiça para a preservação da integridade dos vencimentos. Acho que a gente viu se conversar muitas coisas aqui sobre teto. Acho que essa questão da iniciativa, eu, sinceramente, achei assim, de uma criatividade maravilhosa isso, e eu gostaria muito de depois ler os votos, né, para aprender, porque também, como sindicalista, eu quero aprender, né, de ler os votos que encaminharam essa decisão, que não existe em nenhum local, pelo menos da Constituição, respaldo para essa compreensão que para fazer a emenda constitucional tu tem que vincular a matéria, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós somos a bola da vez,
nós temos que ter muito cuidado com essa questão de limite remuneratório, porque é por aí que vai ser buscado o nosso achatamento. Então, possivelmente, nas próximas correções monetárias, nós venhamos a ter novos debates, porque é por aí que se tenta desvalorizar o servidor público, desmotivar o servidor público e desqualificar a máquina, pessoal. Porque se realizar o sonho do Michel Temer, que é fazer com que todas as carreiras de Estado qualificadas entrem no serviço público ganhando R$5.000, me desculpem, né? Com certeza não serão os mais qualificados que vão entrar aí. Estou à disposição de vocês sobre esse tema, é um tema que a gente vivenciou bastante. Obrigado.